Muito bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Minha amiga artesã e empreendedora. Sejam todas muito bem-vindas ao meu tão sonhado ateliê. Daqui saem muitos sonhos e me gera um faturamento muito alto com as nossas necessaire. Sejam todas bem-vindas ao nosso desafio Faça e Venda Necessaire do Zero, tá? É daqui onde eu realizo meus sonhos, onde eu corto os meus tecidos, eu fico costurando, consigo vender e gerar uma renda muito boa através do meu trabalho, trabalhando aqui de casa e fazendo o trabalho artesanal, que é uma coisa que eu amo e eu tenho certeza que vocês também amam, né? Então sejam muito bem-vindas. Deixa eu me apresentar para vocês, tá? Eu sou Kelly Mendes, sou especialista em costura criativa e apaixonada por fazer e vender necessaire desde 2017 e de lá para cá eu desenvolvi diversas técnicas aonde eu quero compartilhar um pouco com vocês. Já me cumprimentem aqui, quero saber mais um pouco de vocês, o nome de vocês e da onde vocês são, tá? Deixem aqui no comentário para mim e deixa eu começar então contando um pouquinho da minha história. A costura surgiu na minha vida lá em 2016, 2017 mais ou menos, onde eu estava muito triste, em meio a uma depressão, não trabalhava, não tinha renda nenhuma e passava à vontade mesmo. Queria fazer as unhas, queria ir no salão, não tinha dinheiro. Queria comprar uma coisinha para minha filha, não tinha dinheiro. Então, enquanto a minha filha ia na escola, eu ficava ociosa, não sabia o que fazer. Até que a avó do meu esposo era uma costureira muito antiga e ela aposentada. Ela falou: minha filha, você não deve ficar muito tempo à toa, você tem que fazer alguma coisa. Então, ela me motivou e me presenteou com uma máquina daquelas bem antigas, sabe? A Vigorelli, 1957. Inclusive, tinha uma costura reta muito bonita. Aquelas máquinas de ferro mesmo, bem antigas, umas verde escura. Vigorelli, 1957. E foi aí que eu fui começando, pessoal. Comecei com pano de prato, aí eu fazia aqueles pet appliqué, aí eu fazia o bordado manual, fazia aquele pontinho caseado, e aí eu comecei a fazer semaninhas com pano de prato e comecei a vender, né? E aí a mente empreendedora já, né? Em 2017, o meu esposo me deu de aniversário minha primeira máquina nova, que inclusive que é aquela ali, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Cadê a minha maquinazinha? Aquela roxinha ali, ó. Tem até hoje ela é maravilhosa. Aí em 2017 meu esposo me presenteou com a Singer eletrônica. Aí foi quando eu comecei. E eu fui me profissionalizando aos poucos, né, juntando dinheiro para comprar a minha primeira bordadeira, que eu fazia os panos de prato e bordava manual, assim, os pet appliqué, né? E eu lembro que na época eu tinha um sonho de começar a fazer as necessaires, mas não sabia nem por onde começar. Eu não tinha o direcionamento. E eu me apaixonei pelas necessaires e falei assim, não, eu vou aprender. Aí não tinha os modelos que eu gostaria de fazer para vender para minhas clientes. Então eu sofri muito na época, né? Inclusive eu terceirizava o bordado, não tinha ainda a máquina de bordar. E aí eu fui juntando um dinheiro. Foi pensando, né, a mente empreendedora e profissionalizar, juntei um dinheiro na época, eu acho que foi R$ 2.500. Tudo com meus trabalhinhos de pano de prato, minhas necessairezinhas. Aí eu me lembro na época que eu queria comprar uma bordadeira. Eu tenho ela inclusive até hoje, a minha bordadeira. E ela custava R$ 5.000 na época. Então, olha só a mente de empreendedora, vocês já usem essa ideia, o pulo de gato da ideia da empreendedora. Juntei R$ 2.500, aí meu esposo me emprestou o cartão de crédito dele na época. E aí, o que eu fazia, pessoal? Como a máquina custava R$ 5.000, eu tinha guardado 2.500. Então, cada mês, se eu não me engano, acho que a parcela era 350. Aí eu tirava dos 2.500, 175 e juntava 175 por mês para poder pagar a parcela da minha bordadeira. Na época, mente empreendedora já, né? E era assim, eu costurava na minha mesa de plástico e na minha sala.
Aí eu ficava costurando enquanto a minha filha ia na escola, na parte da tarde, né? E aí quando chegava a visita, eu lembro que eu tinha que recolher todos os tecidos, todas as linhas e colocar nas gavetas da rack da TV para poder receber a visita, né? Aí a minha maquininha ficava lá no cantinho. Eu nem sei se eu tenho, acho que eu tenho uma foto da época, que era uma mesinha de plástico daquelas redonda, né? Aí eu coloquei uma cadeira, inclusive essa cadeira eu tenho até hoje. E ali eu ficava passando as tardes costurando, fazendo necessaire, pegava encomenda. E aí quando chegava a visita eu recolhia todas as linhas, os tecidos dentro das gavetas da rack. E eu nem sonhava que eu poderia um dia ter esse ateliê montado aqui dentro da minha casa. Então, para mim, tudo isso que eu tô vivendo é um sonho. Então, por isso que eu falo, quando você tem o direcionamento correto, você faz as coisas certas. E você tem que ter sempre, assim, humildade, né? Para você trabalhar, guardar seu dinheirinho na simplicidade, para você poder investir aos pouquinhos nos seus produtos, né? Nas suas máquinas, nos seus tecidos. Então, aquela bagunça na sala que ficava. Aí depois a gente reformou a nossa casa, aí meu marido falou assim, dá pra fazer um espaço pra você lá. Então, trabalhando, pessoal, vendendo as minhas necessaire, eu juntei 13 mil reais, que foi esses móveis aqui, ó, que foi tudo nos móveis planejados do meu ateliê. Aí veio a minha máquina de braço, que eu comprei, também comprei umas hoje transporte duplo. E eu tenho também uma overlock, a Singer, a bordadeira. Então aqui no ateliê são 4 máquinas já que eu comprei com todo o meu trabalho do meu ateliê. Bom, é isso aí, gente. Como é bom reviver, né? A minha história aqui com vocês. Eu estou um pouco nervosa porque a gente não se prepara tanto assim pra falar, mas a gente vai com medo mesmo, né? A gente precisa contar nossa história, precisa motivar. Eu sempre tive esse sonho dentro de mim. Eu preciso ajudar outras mulheres também que estão sofrendo com depressão, que precisa de renda, que não precisa depender totalmente do esposo para fazer uma unha, para cortar o cabelo, né? Então, eu acho que isso sim que me motivou mesmo de estar aqui fazendo esse desafio com vocês, tá? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já faz algum tipo de costura? Quer se profissionalizar? Ou ainda não costura e está no começo? Me respondem aqui nos comentários e eu quero também saber um pouco de vocês. Falem a idade de vocês, qual é o sonho de vocês, tá? E talvez você esteja aqui porque quer aprender a costurar do zero. Ou porque já costura e quer transformar isso em uma fonte de renda real. Independente do seu nível, o que eu vou te mostrar hoje pode mudar completamente sua visão de como ganhar dinheiro com a costura. Você pode ter 2 atalhos, ficar batendo a cabeça em vídeos aleatórios no YouTube ou seguindo o meu método comprovado. Uma direção, eu falo que a gente sempre precisa de uma direção, né? De quem já passou por tudo isso e tem mais de 9 anos de experiência, tudo explicadinho dentro da comunidade. E antes de eu começar, né, realmente a nossa primeira aula, já me conta aqui nos comentários se você você faz necessaire ou está começando do absolutamente zero. Vamos juntas nessa jornada. Eu já bati muita cabeça, pessoal, e posso te falar com toda sinceridade. Se eu tivesse aprendido tudo isso antes, eu não precisava sofrer tanto. Eu lembro que eu queria fazer peças diferentes, né, do que todo mundo tinha no mercado e não tinha aulas. Então eu tive que bater minha cabeça, tirar meus moldes, né, para poder aprender. Inclusive, pessoal, eu fiz um livro aqui, ó, um livro digital com todos os modelos de necessaire que é sucesso aqui no meu ateliê, que eu amo as necessaire, então eu tinha que falar delas. Com as medidas, tudo explicadinho aqui, então quando eu quero fazer tipo um porta-prato, eu já venho aqui no meu livro, eu pego as medidas, ó, não preciso ficar batendo a cabeça, eu já tenho tudo aqui, então eu já corto e faço o que eu preciso, então eu tenho tudo certinho. E tudo isso vocês vão ter acesso lá dentro da nossa comunidade. Eu assim, encadernei, né? Pra ficar bem bonitinho e bem organizadinho o nosso livro de receita das nossas necessaire. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos lá então ao que interessa, né? Que são as nossas necessaire. Deixa eu te explicar por que as necessaire são um ótimo produto para vender. Primeiro, tem alta demanda, todo mundo precisa de necessaire para guardar makes, coisas de bebê, manicure, higiene pessoal. 2.
baixo custo de produção e tem uma margem de lucro bem alta. Você usa poucos materiais, ó, nesse modelo aqui mesmo, ó, 40 centímetros de tecido, é uma coisa que eu gostaria de ver, então eu gostaria de entregar para minhas clientes. Você tem uma boa margem de lucro nessa peça aqui se você for vender. É uma peça de fácil personalização e isso torna uma peça irresistível, né? Quando você coloca uma inicial bordada, um nome bordado, isso transforma todo o produto, né? Mesmo essa necessaire pronta aqui, eu posso personalizar aqui com a inicial ou o nome da cliente. Posso personalizar com a técnica de bordado, que é a técnica que a gente trabalha aqui no nosso ateliê. E pode ser vendida para diversos nichos. Eu mesmo aqui, como eu trabalho muito com maternidade também, eu faço necessaire para maternidade. Você pode fazer também para empresas, na venda do atacado, né? Festas infantis, festas temáticas, uso pessoal e também presentes. As nossas necessaires, elas têm diversos nichos que você pode se especializar e fazer para vender assim. Dessa maneira você vai ter um lucro maior também. Agora imagine, você aprende a fazer as suas próprias necessaires e começar a vender. Com apenas 10 vendas por semana, você já pode faturar mais de R$1.000. E se você vender 20, 30, o céu é o limite. Eu já tenho alunas que saíram do absolutamente zero e hoje vendem suas peças todos os dias. Se elas conseguiram, por que você também não conseguiria? Pessoal, eu quero sortear um brinde para vocês, uma surpresa para vocês, para quem entrar dentro da nossa comunidade. E para isso, quem assistir todas as aulas do desafio vai ter que decorar as palavras-chave. Então, a palavra-chave da aula de hoje é começar. Já salva aí, já escreve aí começar, que vai ser a palavra-chave. Se você entrar dentro da comunidade, você vai participar de um sorteio para receber um presente meu aqui do meu ateliê, tá? Deixa eu tomar uma aguinha. Deixa eu falar para vocês, pessoal. Vou tomar aqui porque a minha ali acabou. Aqui é tudo ao vivo, a gente não vai ter corte. Talvez agora você esteja pensando, né? Kelly, eu não sei nem por onde começar. Como escolho os tecidos, como eu faço os moldes, como eu costuro sem erro. Como eu precifico e como eu vendo as minhas necessaires. Calma, eu já errei muito no começo e eu vou te falar alguns erros que te impedem a crescer na costura criativa. Erro número 1. A gente comete esses erros no começo. Eu cometi muitos erros e eu vou falar pra você. Não sabe pra quem vender. Sai fazendo tudo e todas as peças que pedem pra você. Você tem que sair comprar material, sai da sua rotina, você perde tempo e você não tem lucro. Acaba tendo prejuízo. Eu não tinha esse direcionamento. Então, eu pegava tudo que é tipo de encomenda, saía fazendo. Se me pediam bolsa, maternidade, eu fazia. Eu não tinha um direcionamento. Então, quando eu ia fazer uma peça, eu tinha que ir lá comprar o material e muitas vezes eu tinha que vender por um preço baixo, né? E não tinha lucro. Então, me faltava um direcionamento. Porque quem faz de tudo um pouco acaba não fazendo nada, né, pessoal? Então, eu falo que é importante você se especializar no nicho, ter o direcionamento, ver bem o que você gostaria de trabalhar, né? Uma coisa que você gosta de fazer e se especializar naquilo, tá? Número 2, não determinar o horário para costurar e falar, explicar para a família, né? Vocês têm um trabalho, que é o ateliê de vocês, que gera renda, que pode ajudar no mercado, comprar algum material dentro de casa, comprar roupa para o filho, alguma coisa assim. Então, você tem que conversar com a sua família para estipular o horário de trabalho. Por exemplo, eu trabalho das 7 às 11 aqui no ateliê, né? Eu pego as encomendas, eu costuro, eu deixo tudo preparado para de manhã começar a costurar. Aí a minha família já sabe que eu tenho que ficar aqui no meu serviço trabalhando, então a gente tem essa comunicação. Então, esse é o segundo erro, determinar o horário para você costurar e fazer suas peças tranquilas, né? Erro número 3, comprar materiais sem planejamento, acertar todas as encomendas e não saber dizer não. Eu tive que dizer muitos nãos aqui, porque como eu tenho a bordadeira, muitas pessoas traziam peças, pediam para mim bordar as peças e no começo eu fazia. Só que eu aprendi a dizer não e isso foi libertador. Então, assim, quando a pessoa
vem me perguntar se eu faço, muitas vezes meus clientes já sabem, né? Que eu não trabalho com bordado pra fora. Então, assim, Kelly, você faz um bordado no jaleco? Eu falo assim, não, pessoal. Eu não trabalho com bordado pra fora. Porque isso me tira o foco do meu trabalho, meu lucro aqui, que eu posso vender kit de necessaire, enxoval de bebê como necessaire. Então, esse é o meu público. Os presentes da necessaire presente, toalha, essas coisas, né? Que eu posso ter um lucro bem maior, né? Do que ficar perdendo tempo fazendo a matriz de bordado para um jaleco, por exemplo. Isso daí tira todo o meu foco. Então, gente, saiba dizer não. E isso é libertador, tá? Número 4, quarto erro que a gente comete, pessoal, é não organizar os nossos materiais, tá? A gente deixar separadinho, cortado, o que a gente vai costurar no dia, por exemplo, um dia de noite ou à tardezinha eu já separo o que eu tenho que fazer no dia, eu já deixo cortadinho, aí das 7 às 11 eu costuro e à tarde eu entrego. Das 15 às 17h30 eu combino com a cliente para ela vir retirar. Então, eu trabalhando dentro de casa, mantendo essa organização, eu posso cozinhar, eu posso cuidar dos afazeres domésticos, eu posso ter tempo com a minha família e posso ter o horário que as clientes vêm retirar aqui. Então, eu não tenho atendimento aqui dentro do meu ateliê. Todo o meu atendimento é online, isso eu ganho tempo, né? Porque a pessoa vem aqui, eu já tive assim cliente que vinha aqui, escolhia uma coisa, depois comprava um monte, depois desistia e aí eu acabava perdendo tempo. Então, que é um direcionamento que a gente tem que ter, ó, aula de curso, hein, pessoal? Que a gente precisa ter pra gente ter o nosso negócio lucrativo. Então, não adianta a gente trabalhar e não ter o lucro. Então, vocês têm que ter esse direcionamento. Isso que eu não tinha no começo, então eu sofri muito, isso que eu tô falando pra vocês, tá? Então, organizar os materiais de vocês. Muitas vezes vocês têm materiais dentro das gavetas de vocês, vocês nem sabem que tem. Aí vocês saem comprando de novo uma coisa que você tem, depois você acha e você acaba perdendo dinheiro. Dinheiro parado, o lucro não entra, né? Bom, pessoal, separe assim, por caixinhas, separe os tecidos por cores, os zíper, os cursores e sintético, tudo separado. Isso evita de você comprar os materiais a mais e você tem uma lucratividade melhor, né? Então, é isso. Olha, pessoal, eu já errei muito no começo. E é exatamente para isso que eu estou aqui. A gente precisa de uma direção para a gente poder evitar esses erros, né? E eu vou te ensinar um método simples, prático, para você criar as suas necessaires e vender de forma segura. Eu também precisei de uma direção e não tinha no começo. Por isso que eu falei para vocês que eu sofri muito no começo, né? E tudo isso que eu vivo hoje, pessoal, é um sonho, porque para quem costurava na mesa de plástico dentro da sala, né? E ter que sair guardando os tecidos tudo nas gavetas, nas racks, então isso aqui para mim é um sonho, né, gente? Eu já tenho alunas, né, que aplicam meu método e isso é muito importante. Eu acho que a gente fazer a diferença na vida das pessoas, a gente pode encontrar um propósito de vida, né? Eu estou montando nosso grupo lá no WhatsApp, pessoal. E o mais legal é que você não precisa ser especialista na costura para começar. Eu ajudei muitas mulheres a conquistarem a independência financeira com a costura criativa e agora eu quero te ajudar também. Na nossa próxima aula, eu vou te mostrar como criar a sua primeira necessaire do jeito certo, passo a passo. Vamos falar sobre os materiais, os modelos mais vendidos aqui do meu ateliê e como que você faz as peças que encantam o cliente. Eu aprendi uma coisa, assim, que eu tinha que olhar a peça e me apaixonar. Eu acho que isso faz toda a diferença do conteúdo de curso, hein? Para você gerar um encantamento, né, nas clientes, né? Então, a gente cria coleções, inclusive essa última coleção que eu criei, que foi a coleção Jardim Secreto, ela bateu o recorde de vendas. E como eu me apaixonei por esses tecidos, eu deixei alguns pedaços aqui para mostrar para vocês, né? E com poucos materiais a gente consegue fazer essas peças lindas, maravilhosas, que realmente encanta o cliente, tá? Na nossa próxima aula, eu vou te mostrar como criar as suas primeiras necessaires do jeito certo, passo a passo. Vamos falar sobre os materiais, os modelos mais vendidos e como fazer uma peça que vai encantar mesmo o seu cliente, tá? E olha, essa série de aulas não vai ficar disponível para sempre.
Então já ativa o lembrete e não perca a nossa próxima aula, porque sem esse conhecimento você pode continuar travado, sem saber como realmente lucrar com a costura. Agora, para encerrar, me conta aqui qual que vai ser o modelo que vocês querem aprender de necessaire. Já dá uma espiadinha lá no meu Instagram, @KellyMendesAtelier, e você dá uma olhadinha nos modelos que vocês querem aprender aqui pra gente preparar para a próxima aula. Eu preparei esse modelo aqui, que é um modelo que a gente gasta pouco material para fazer, né? Que é necessaire de pia laço, porque ela tem esse detalhe aqui, que parece laço, né? E é bem facinho de fazer ela. Eu preparei essa aula para vocês. E para quem quiser acelerar esse aprendizado, eu vou liberar um material exclusivo lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Então você precisa entrar no link aqui embaixo no nosso grupo. Se você não entrou, vai lá. Aqui na descrição está o link do nosso grupo. E vamos fazer um resumo do que a gente aprendeu na nossa primeira aula. Bom, eu contei um pouco da minha história para vocês. Eu falei sobre as oportunidades de negócio que as nossas necessaire têm. Falei sobre posicionamento, sobre direcionamento para um negócio, né? Que o nosso ateliê é um negócio, então a gente tem que trabalhar nisso na nossa empresa. Falei um pouco sobre organização dos materiais, como a gente faz para a gente se posicionar, dizer não nas coisas que a gente não quer trabalhar, né? E sobre os erros que a gente comete também. E para falar um pouquinho sobre o método, falei um pouquinho também sobre o método validado que funciona, que é o método da nossa comunidade da costura criativa, que faça e venda necessaire do zero, tá? Na próxima aula, pessoal, vamos falar sobre os materiais usados para montar a nossa necessaire, como vender, como se posicionar, como usar o Instagram para gerar desejo e sobre como gerar encantamento no nosso produto. Peças, eu gostaria de pedir para vocês compartilharem esse conteúdo com as amigas de vocês. Podem enviar o link, né, da nossa aula de hoje. E eu acho que é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixam aqui para mim nos comentários, que daí eu vou, com o maior carinho, eu vou poder responder para vocês. Eu quero mesmo essa interação de vocês, quero conhecer mais vocês também e quero saber se essa aula foi importante para você também. Bom, falei demais, né? Essa foi a nossa primeira aula e já deu para perceber o poder das nossas necessaire, né? Agora imagine quando você descobrir a criar e vender as suas necessaire. Eu te espero na próxima aula para darmos o próximo passo juntas, tá? É uma alegria estar aqui com vocês. Um beijo para vocês e fiquem com Deus. E não esquece de deixar um comentário positivo aqui para mim, tá? Fiquem com Deus.